Olá, Radiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, capítulo 5, Cura e Integridade, versículo 3, o Guia para a Salvação. Respira fundo para o nosso mergulho diário. Primeiro parágrafo, o caminho para reconhecer o teu irmão é pelo reconhecimento do Espírito Santo nele. Eu já te disse que o Espírito Santo é a ponte para a transferência da percepção ao conhecimento. De modo que podemos usar esses termos como se estivessem relacionados porque em sua mente eles estão. Essa relação tem que estar na sua mente porque se não tivesse, a separação entre os dois modos de pensar não estaria aberta à cura. Essa é a parte da Santíssima Trindade, porque a a mente de Deus, né, é em parte tua e em parte de Deus. Isso precisa ser esclarecido, não em palavras, mas em experiência. Quando a gente fala de percepção e conhecimento, uma parte de você já entende isso, mas ainda não está completamente claro. E olha que bonito isso, o caminho para reconhecer o teu irmão é pelo reconhecimento do Espírito Santo nele, ou seja, você olhar para aquela pessoa além do que você percebe de limitado, mas olhando para a luz que ele é, a certeza disso, trazer isso junto. Segundo parágrafo, o Espírito Santo é a ideia da cura. Sendo pensada, a ideia ganha à medida que é compartilhada. Quando eu tenho aquela ideia, não, que eu trago o Espírito Santo aqui, eu penso nisso e compartilho isso, ela ganha, a ideia ganha à medida que é compartilhada. Acho que é ganha força, viu? Tá faltando uma palavra aqui. Sendo o chamado daquele que fala por Deus, é também a ideia de Deus. Como é parte de Deus, é também a ideia de você mesmo, assim como de todas as suas criações. A ideia do Espírito Santo compartilha as características das outras ideias, porque segue as leis do universo, do qual faz parte. Ela é fortalecida ao ser dada aos outros. Aumenta em você na medida em que dá ao teu irmão. Teu irmão não precisa estar ciente do Espírito Santo nele mesmo ou em você para que esse milagre ocorra. Ele pode ter dissociado o chamado por Deus, assim como você fez. Essa dissociação é curada nos dois à medida que você venha estar ciente do chamado daquele que fala por Deus nele. E assim reconhece o que é esse chamado. Isso aqui é muito importante a gente lembrar que não está falando aqui de você chegar para a pessoa e falar, olha, é o seguinte, o Espírito Santo é assim, e eu estou percebendo ele em você, e é por isso que a gente vai ser curado. É você olhar naquela pessoa e decidir dentro de você que a energia que você vai compartilhar é de que aquela pessoa é luz e amor, assim como você. Então, a hora que você envia para ele essa projeção, essa intenção que vai ser levada ao conhecimento, vai fazer essa ponte, porque ali Deus vai te mostrar, né? Ela é fortalecida ao ser dada aos outros, aumenta em você à medida que você dá ao teu irmão. Aquela coisa que quando a gente faz uma coisa boa, se sente muito bem. E mesmo que a pessoa não esteja ciente nele mesmo ou em você. Quer dizer, a pessoa nem percebe isso em você e nele. Ele pode ter dissociado esse chamado, como você também pode já um dia ter feito isso. Mas acaba que como você é parte também, você é fortalecido através disso. E aí, a ideia de ti mesmo também acaba aparecendo. Terceiro parágrafo. Existem dois modos diametralmente opostos de ver o teu irmão. Ambos têm que estar na tua mente, porque você é aquele que percebe. Eles também têm que estar na mente dele, porque você o está percebendo. Estar na dele, é isso mesmo. Eles também têm que estar na dele, porque você está percebendo. Você vê o seu irmão através do Espírito Santo na sua mente e o reconhecerá na tua. O que reconhece no teu irmão está reconhecido em você mesmo. E o que compartilha, você fortalece. Versículo 4. A voz do Espírito Santo é fraca em você. E é por isso que tem que compartilhá-la. Ela tem que aumentar em força antes que possa ouvi-la. É impossível ouvi-la em você mesmo enquanto ela está tão fraca na sua mente. Ela não é fraca em si mesma, mas está limitada pela tua recusa em ouvi-la. Se cometer o equívoco de procurar o Espírito Santo apenas em você mesmo, os teus pensamentos vão te assustar, porque por adotar o ponto de vista do ego, está empreendendo uma viagem que é alheia ao ego, usando o ego como guia. E isso está fadado a produzir o medo. Com certeza a voz do Espírito Santo ainda é fraca na gente, por isso que a gente tem que compartilhar, né? É como se fosse assim,
Eu digo por mim que faço essa interpretação. Cada vez que eu interpreto e compartilho, e eu sinto ela em você, no grupo, nas pessoas que ouvem, que compartilham o que está acontecendo com elas, ela aumenta em mim. Ela aumenta. E se a gente comete esse equívoco de procurar o Espírito Santo apenas em nós mesmos, os nossos pensamentos vão nos assustar, porque ainda estão sob o ponto de vista do ego. E isso está fadado a produzir medo, porque a viagem de dentro de si mesmo, essa ensimesmação, né? Não sei nem se existe essa palavra, é uma viagem que é alheia ao ego. E usa o ego ao guia. Não, desculpa. A viagem para o Espírito Santo é alheia ao ego, né? Mas quando você usa o ego como guia, é fadado a produzir o medo. Quinto parágrafo. O atraso é do ego, porque o tempo é um conceito egótico. Tanto o atraso como o tempo são sem significado na eternidade. Já disse antes que o Espírito Santo é a resposta de Deus ao ego. Tudo que o Espírito Santo te lembra está em oposição direta às noções do ego, porque percepções verdadeiras e falsas são opostas em si mesmas. O Espírito Santo tem a tarefa de desfazer o que o ego tem feito. Ele o desfaz no mesmo nível em que o ego opera, ou a mente não seria capaz de compreender a mudança. Então o Espírito Santo ele acessa ali o ego, mostra a oposição, mas traz para o nível da luz. E o tempo, né? O atraso é do ego. Você que vive falando, né? Eu tô atrasado, eu tô sem tempo, eu tô na luta, eu tô na guerra. Pensa bem, pensa bem. Porque esses são sem significados na eternidade. Não existe atraso, existe apenas onde você tem que estar na hora certa que tem que estar. E o que você tem que estar fazendo, guiado por Deus. Sexto parágrafo. Eu tenho enfatizado repetidamente que um nível da mente não é compreensível para o outro. Assim é como o ego e o Espírito Santo, com o tempo e a eternidade. A eternidade é uma ideia de Deus, logo o Espírito Santo a compreende perfeitamente. O tempo é uma crença do ego, então a mente inferior, que é o domínio do ego, aceita-a sem questionamento. O único aspecto do tempo que é eterno é o agora. O único aspecto do tempo que é eterno é o agora. Fim da leitura. Leitura comentada comigo, Maria do Sol e você. Do livro Um Curso em Milagres, livro de exercícios, parte 1, lição 48. Ouve essa frase tão maravilhosa, respirando e recebendo ela como um bálsamo no seu coração. Não há nada a temer. A ideia do dia de hoje simplesmente declara um fato. Não é um fato para aqueles que acreditam em ilusões, mas ilusões não são fatos. Em verdade, não há nada a temer. É muito fácil reconhecer isso, mas é muito difícil para aqueles que querem que ilusões sejam verdadeiras. Os períodos de prática de hoje serão muito curtos, muito simples e muito frequentes. Apenas repete a ideia com a maior frequência possível. Pode usá-la com os olhos abertos a qualquer hora, em qualquer situação. Mas é fortemente recomendado que sempre que for possível, feche os olhos e passe mais ou menos 1 minuto repetindo a ideia para você mesmo, lentamente, várias vezes. É particularmente importante que use a ideia de imediato, se algo vier a perturbar a paz da tua mente. A presença do medo é um sinal seguro que está confiando na tua própria força. A presença do medo é um sinal seguro que está confiando na tua própria força. A consciência segundo a qual não há nada a temer mostra que em algum lugar na tua mente, embora não necessariamente em um lugar que reconheça por enquanto, você se lembrou de Deus e deixou a sua força tomar o lugar da tua fraqueza. No instante que está disposto a fazer isso de fato, não há nada a temer. É a entrega, né? A entrega, a confiança de que esses conceitos que a gente vem lendo são reais. Hoje eu fiz um exercício sentada na minha cama e fazendo, porque sempre que eu faço o exercício o dia inteiro e a hora que eu acordo eu dou uma reforçada. Ontem foi Deus é a força na qual eu confio. E essa frase tem um significado gigante no meu coração. E eu percebi que a hora que eu sentia medo, apreensão e entrava no meu sistema do ego ali, eu estava projetada para frente.
para um futuro ou para uma imagem que eu associava ao medo. E aí eu, de olhos fechados, eu trouxe o meu corpo, a minha energia. Foi muito interessante esse exercício, como se eu trouxesse toda a minha energia projetada para frente, para o agora. E escolhi, eu sou contente, eu estou contente, Deus é a força na qual eu confio, Deus é a força na qual eu confio, eu sou contente, eu escolho ser contente, eu decido confiar. E fui confiando em Deus, eu fui sentindo uma paz muito grande. E esse de hoje vem reforçar, não há nada a temer. E nessa sensação que eu fiz hoje, exatamente isso, eu senti, não há nada a temer. Fim da leitura do exercício 40. Olá, Radiante, que bom que você está aqui. Não deixa de escrever aqui embaixo como está sendo para você essa experiência, de se inscrever no canal e de dar um joinha no vídeo para que ele possa chegar para mais corações. Se você quiser participar ainda mais, fazendo parte de um grupo de mais de 3.000 radiantes, no grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. É uma honra você aqui comigo, faça sua luz.